Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu vou falar sobre o sistema endócrino e a adolescência. É a aula de número 6. Bora começar o nosso assunto? Bom, quando a gente fala do sistema endócrino, ele vai ser formado ali por glândulas e tecidos que são responsáveis por liberar substâncias, que são ali conhecidas como hormônios. Estes são lançados diretamente na corrente sanguínea e atuam em partes específicas do corpo. Nesses locais, eles interagem com o tecido ou órgão que vai desencadear uma resposta bem específica. Os hormônios, eles são produzidos pelo sistema endócrino e são extremamente importantes para o organismo, estando relacionado ali, por exemplo, com o crescimento do corpo, desenvolvimento sexual e o controle de glicose no sangue, entre outras funções. Quando se fala das glândulas, elas são estruturas que são responsáveis por secretar substâncias em nosso corpo. Podemos classificá-las em 3 tipos: exócrinas, endócrinas e mistas. Quando se fala das glândulas que são exócrinas, são aquelas que apresentam ductos e produzem secreção que são lançadas na superfície do corpo ou no interior da cavidade. Essas glândulas, como a sudorípara e a sebácea, não fazem parte do sistema endócrino. Já as glândulas que são endócrinas, elas não apresentam ductos e lançam suas secreções no sangue, o qual ele é responsável por transportar essas secreções até o local de ação. As substâncias secretadas pela glândula endócrinas, elas são denominadas de hormônio. As glândulas mistas, por sua vez, são aquelas que apresentam uma porção endócrina e uma porção exócrina. Então aí eu tenho a representação das glândulas, tanto da glândula exócrina e da glândula endócrina. Observe aí que na glândula exócrina ela está colocando a substância para fora, ok? A secreção, né? Essa célula aí exócrina. Já na glândula que é endócrina, a substância, no caso o hormônio, ela vai ser diretamente para a circulação sanguínea, pelos vasos sanguíneos. Bom, então, se tratando dos hormônios, os hormônios, eles vão ser ali, substâncias que são produzidas pelas glândulas endócrinas. Elas podem ser consideradas reguladores corporais que atuam longas distâncias, né? Que uma vez que circulam pelo sangue até o local onde vai exercer ali o seu papel. Cada hormônio ele se liga a receptores específicos no nosso corpo, o que faz com que, mesmo que essa substância circule por todo o organismo, ela atue apenas em seu local de ação. Geralmente os hormônios eles são liberados em concentrações muito baixas. Então a gente tem aí as principais glândulas do sistema endócrino que está na telinha. Então eu tenho a glândula pineal, tenho o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, tem também a parotireoide, tem o timo, tem a suprarrenal, o pâncreas, o testículo e o ovário. Então, todas essas organelas aí, esses órgãos, essas glândulas aí, elas vão produzir hormônios. Então vamos falar sobre a glândula pineal, que é responsável ali pela síntese de melatonina, que é um hormônio que atua ali na regulação do sono. Então na imagem aí você vê onde tem essa glândula aqui, no cérebro, a glândula pineal. Bom, bora agora falar sobre o hipotálamo, que vai produzir diferentes hormônios que atuam estimulando ou inibindo a secreção de hormônios pela hipófise. Além disso, sintetiza 2 importantes hormônios que são posteriormente estocados na hipófise. A
ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH. A gente tem a ocitocina, que está relacionada com a contração do útero no momento do parto e a liberação do leite pelas glândulas mamárias, e o ADH, que está relacionado com a reabsorção da água nos rins. A ocitocina é um hormônio que ela é bastante interessante. Ela não só está relacionada com a questão da concentração do útero, não, pessoal. Lembra as meninas, quando as meninas elas estão menstruadas, estão sentindo ali bastante cólica, né? O que é que se faz para produzir essa ocitocina, né? Cientificamente, a gente chama isso de masturbação. Quando a adolescente, que já tem a sua primeira menarca, ela pratica a sua masturbação, ela libera a ocitocina, diminuindo assim as dores das cólicas. Bom, bora agora falar sobre a hipófise. A hipófise, ela produz diferentes hormônios, como o hormônio do crescimento, a prolactina e o hormônio folículo estimulante e o hormônio que é luteinizante, ou seja, o hormônio do crescimento que é responsável pelo crescimento do corpo e algumas funções metabólicas. A prolactina, ela está ali, relacionada com a produção de leite pelas glândulas mamárias. Os hormônios folículo estimulantes e luteinizantes atuam ali nas gônadas, que são, quando eu falo ali de gônadas, né, como a gente viu na aula passada, as gônadas, elas são responsáveis pela produção, pela reprodução das células germinativas. E ali a gente tem as gônadas do sistema reprodutor feminino, que são os ovários, e as gônadas do sistema reprodutor masculino, que são os testículos. Bom, bora agora falar da tireoide. Ela vai produzir a tiroxina, que é o T4, e a triiodotiriona, que é o T3, que são dois hormônios relacionados com o metabolismo. A tireoide também produz a calcitonina, que promove a disposição de cálcio nos ósseos, assim diminuindo a concentração de cálcio no sangue. Agora bora falar sobre a paratireoide, né, que vai produzir ali o paratormônio, que é um hormônio que faz com que os níveis de cálcio ele vai se elevar no sangue. E aí a gente tem as suprarrenais, né? Cada glândula que eu estou falando tem aí uma... Desculpa, pessoal. Tem aí uma imagem, né, onde está a representação dessa glândula, né? Então, quando se fala das suprarrenais, um dos principais hormônios produzido pela suprarrenal é a adrenalina, que está relacionada com situações de estresses. Uma das ações desse hormônio é o aceleramento dos batimentos cardíacos, uma forma de preparar o corpo para situações de perigo, promovendo ali uma maior circulação do sangue. Bora agora falar sobre o pâncreas, que vai ser uma glândula mista que produz dois hormônios importantes, a insulina e o glucagon, que é também o suco pancreático, o qual não contém hormônios. A insulina e o glucagon, eles vão controlar a quantidade de açúcar no sangue e possuem ações opostas. A insulina, ela vai atuar diminuindo o nível da glicose, né, no sangue, enquanto o glucagon ele vai atuar aumentando ali esses níveis. Agora vamos falar sobre o ovário. O ovário ele vai produzir o estrógeno, que é um tipo de hormônio também, a progesterona, né, que vai atuar no ciclo menstrual, né? O estrógeno também está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. Já o sistema endócrino e o sistema que vai ser responsável por garantir a liberação dos hormônios em nosso corpo, os quais apresentam a função de regular os diversos processos que vão ocorrer no nosso organismo.
Então, essas substâncias, elas são essenciais para o funcionamento do corpo e o desenvolvimento do indivíduo, atuando desde o metabolismo até o nosso crescimento e reprodução, juntamente com o sistema nervoso, o sistema endócrino, ele vai atuar, portanto, na regulação e controle dessas funções do organismo. Já que eu falei dos hormônios, agora vamos falar sobre a puberdade, que está relacionada com os hormônios. A puberdade, na realidade, ela vai ser um processo que conduz o corpo humano à maturidade sexual, tornando o indivíduo capaz de se reproduzir. Ela abrange ali um amplo conjunto de modificações que são corporais e emocionais e ocorre durante ali a adolescência, na transição entre a infância e a idade adulta. Então, desde a infância e a idade adulta, quando chega ali no período da puberdade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai começar o libido sexual, vai começar o despertar. Você vai ter o libido sexual, de repente, pelo sexo oposto, de repente, pelo mesmo sexo, de repente, você só desperta essa questão de libido sexual se você sentir realmente um sentimento pelaquela outra pessoa para poder ter uma relação sexual. Então, tudo isso acontece dentro da puberdade. Então, nessa fase também surgem muitos questionamentos e conflitos pessoais. Por isso, a puberdade ela é marcada por um período de intensas mudanças físicas e que são comportamentais. Quando eu falo dessas intensas mudanças que são comportamentais, que tem ali em relação ao nosso comportamento, que é psicológico também, que acontece justamente nesse período, é justamente nessa questão do libido sexual. Quando eu falo dessa questão do libido sexual, é quando o ser humano ele nasce com um gênero, tanto masculino quanto feminino, né? Que se diz lá que o pai espera, não, ele é homem, ela é mulher, né? O homem tem que vestir azul, mulher tem que vestir rosa, mas biologicamente, tanto nos seres humanos quanto nos animais, existe essa predisposição para ter atração tanto pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. E daí eu venho com um questionamento para vocês, né? Principalmente para as pessoas que gostam do mesmo sexo. Porque existe aquele posicionamento e aquela coisa psicológica em que o filho ou a filha tem que chegar para a mãe e tem que dizer para a mãe, mãe, eu não sou heterossexual. Você não precisa fazer isso. Porque o heterossexual ele não chega para o seu pai e para sua mãe para dizer que é heterossexual. Você é tão normal o quanto heterossexual. É a sua natureza, é a sua orientação sexual e não é uma questão de escolha. Você apenas está dentro do seu organismo e você tem que ser feliz e viver ali a sua sexualidade plena e feliz. Bom, então, de modo geral, as principais mudanças que vão ocorrer durante a puberdade são a aceleração, né, ali do crescimento ósseo linear, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que tem a intensificação sexual, certo? Ali da atividade hormonal, amadurecimento dos testículos e ovários, o ovário mesmo, quando ele amadurece, ele vai ali liberar o primeiro óvulo, que é justamente ali na primeira menarca, que é a primeira menstruação, ou seja, se a menina tem a primeira menstruação, ela está apta para reprodução. Será? Não. Ela não está, ela pode reproduzir, mas ela não está apta para a reprodução porque o seu corpo ainda não se desenvolveu. Então não é porque a menina ela tem a sua primeira menstruação que ela já pode reproduzir. Esses números, eles têm que cair. Não podemos conviver com essa existência de meninas de 9 anos, de 10 anos ali já reproduzindo, né? Então existem vários fatores
que cercam essa questão dessa reprodução nessa idade. Então, não é porque teve a primeira maturação que ela vai reproduzir. Ela tem que passar pelo seu amadurecimento sexual, pelo seu desenvolvimento do seu corpo, né? Que existe ali a aquisição da capacidade de reprodução. Então, em termos biológicos, a puberdade feminina e masculina, ela tem início quanto ali a glândula que a gente chama de pituitária. Isso que vai, lógico, estimular o aumento da produção dos hormônios sexuais pelas gônadas. Quando eu falo das gônadas, eu estou falando tanto dos testículos quanto dos ovários. E aí na telinha a gente tem a questão tanto do sexo feminino, né, do gênero feminino e do gênero masculino. Apesar que aqui está rosa e azul, mas a gente pode muito bem inverter, porque isso daí não tem nada a ver, ok? Então, o que é que vai acontecer? Na mulher tem a vagina, que tem a primeira menstruação, né? As axilas têm presença de pelos nas axilas e ao redor dos órgãos sexuais, que tem odores mais intensificados. Os seios, eles vão aumentar de tamanho, tem um corpo inteiro, tem um estirão de altura. No homem tem ali aparecimento de espinhas, pelos no rosto, como barba, bigode, tem a alteração da voz, no tom da voz, tem um aumento do pênis e dos testículos, e o corpo inteiro, né, também vai aumentar a estrutura ali muscular. Então, nos meninos, a puberdade ela vai ter um início um pouco mais tarde do que as meninas, entre os 9 e os 13 anos. Os testículos, ele aumentam a produção ali de testosterona, que vai estimular o crescimento dos genitais e dos pelos do corpo, né? Então, existe ali um aumento do volume dos testículos, que passa de 3 para 4 ml, podendo chegar aos 25 ml no final ali da puberdade, que tem o crescimento também do pênis, que a partir da metade da puberdade, ou seja, nesse período pode surgir poluição noturna, ou seja, a ejaculação involuntária durante o sono. Você pode estar dormindo e pode ter uma ejaculação, que a gente chama de pubarca masculina, que tem o crescimento ali dos pelos pubianos, né? No homem vai ter a alteração de voz, a presença de acne, o cheiro de suor, o aumento da oleosidade, tanto do cabelo quanto na pele. Então tem essa imagem aí, tanto do menino, e ali ele vai crescendo e vai se tornando tanto adolescente, até chegar à sua maturidade, até se tornar um homem de verdade. Então, a maturidade precoce masculina, ela vai se caracterizar pelo crescimento dos testículos ou do pênis antes dos 9 anos de idade. Isso daí quando se fala da puberdade precoce, né? A ausência da puberdade depois dos 14 anos indica ali um retardo puberal. Ambos os casos ali vão necessitar de uma avaliação médica. Já na puberdade feminina, o início da puberdade nas meninas ocorre entre os 8 e os 13 anos de idade. Os ovários eles vão aumentar a produção ali de estrogênio, que vai estimular o crescimento dos genitais e das mamas. As meninas elas vão apresentar o estirão puberal de crescimento no início da puberdade, enquanto os meninos só irão apresentá-lo no final da puberdade. Tanto é que você, quando está lá na escola, você vê, poxa, aquela menina ali tem 11 anos, mas já tem o tamanho de uma adulta. É justamente porque existe essa questão. A menina ela tem esse crescimento maior em relação à questão do menino. O menino já é no final da puberdade que ele começa a crescer. Então, o primeiro sinal é o aparecimento do broto mamário, que é a telarca, que é um nódulo na região da auréola da mama, que é um pouco dolorido ao toque, que é o surgimento ali de pelos pubianos, na pubarca. Existe também o crescimento de pelos nas axilas
que geralmente no ano após os ali que a gente chama os pelos pubianos, né? Que tem o cheiro, tem o suor e tem, lógico, a ocorrência da primeira menstruação, que a gente chama de menarca. A puberdade precoce feminina ocorre quando o broto mamário ela surge antes dos 8 anos e, se for depois dos 13 anos, é sinal de retardo puberal. Nas duas situações, a menina deve ser avaliada aí por um médico, né? Então, quando se fala de puberdade versus adolescência, não é sinônimo, né? Puberdade ela não vai ser sinônimo de adolescência. A adolescência, na realidade, é um período de vida que vai dos 10 anos aos 20 anos. Começa com a puberdade, mas continua até a maturidade física e mental, acarretando ali mudanças fisiológicas e psicossociais. Então, quando se fala dessa questão da puberdade, da adolescência, existem algumas alterações, existem algumas mudanças fisiológicas e psicossociais. Esse momento que você está amadurecendo, embora você tenha essa questão do libido sexual que vai te atrair para que você tenha uma atividade sexual, mas que essa atividade sexual ela seja segura. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, com a sua família. Não converse com seus amigos, não vá para a festa sem saber antes, né, de tomar a sua decisão. Né? Porque o pai vai dizer não, a mãe vai dizer não, mas na hora H, nem o pai nem a mãe vai estar presente. Então é necessário que você esteja munido das informações corretas para não contrair algumas infecções e nem alguma gravidez indesejada. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.